Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui falamos sobre energia, falamos sobre expansão da consciência, falamos sobre despertar. O meu despertar começou com crises de ansiedade, com muitas crises de ansiedade. E eu estava vivendo um período muito gratificante, um período muito diferente na minha vida. Foi um período em que eu estava profissionalmente sendo bem reconhecido, eu estava realizando os meus sonhos. Neste período eu já morava sozinho na capital e recebi uma promoção de trabalho onde eu passaria a ser coordenador executivo. Passaria vivendo de cidade em cidade, treinando pessoas, e era uma coisa que eu sempre sonhava quando crescesse, viver viajando. Eu falo mais sobre isso no meu livro também, no meu livro Desperte através do Corpo. E eu recebi uma proposta de trabalho no meu trabalho atual para viver viajando. E já havia alguns meses me programando, e quando chegou no mês de outubro, dia 29 de outubro, eu embarquei rumo a Brasília para iniciar a minha jornada, a minha nova função, a minha nova experiência. E nesse período em que eu viajei, dias depois, eu fui para passar um mês, eu recebi a notícia que minha sobrinha havia sido internada. E passaram-se 32 dias com ela internada, até descobrirmos que ela estava com linfoma. Naquele momento em que eu estava viajando, eu soube da notícia e o meu mundo caiu, o meu mundo desabou. O meu chefe, meu diretor, até então na época, soube da notícia e não me mandou pensar duas vezes. Pegue o primeiro avião e volte para casa. E assim eu fiz. Voltei para Bruna. Foram dias muito difíceis. Foram dias em que a gente não sabia o que fazer. Não tinha respostas. Os exames não traziam um laudo claro. Não traziam uma resposta que a gente buscava. E quando eu soube da notícia de que ela estava com linfoma, o meu mundo havia desabado. E eu comecei a sentir as dores. Comecei a viver mais. É como se, naquele momento, o meu chamado, a minha missão começasse. Eu comecei a ligar os pontos. Naquele mesmo período, eu estava passando com... Eu estava com 28 anos, 28 para 29 anos, e estava recebendo o chamado de Saturno. Saturno estava em Peixes, é o regente do meu signo, e eu percebi, já vindo há algum tempo estudando astrologia, eu percebi que estava recebendo esse chamado, como um chamado de Saturno, um retorno para enxergar a minha espiritualidade, para enxergar a minha maturidade. E foi através de Bruna que eu recebi esse chamado. De lá para cá começamos o tratamento, eu continuei viajando, passaram-se alguns meses e eu sempre ficava fazendo ponte aérea a cada 15 dias e vinha, e todas as vezes que eu vinha, eu ficava com ela, vinha para ficar com a minha família, para passar o final de semana com a minha família. Não podia passar muito tempo fora porque eu precisava voltar a trabalhar. E ficava com Bruna, ficava com a minha mãe, com os meus irmãos e voltava. Mas o meu coração sempre ficava apertado. E de lá para cá, que a gente descobriu o linfoma, eu comecei a ficar mais introspectivo. Nas minhas viagens, eu já havia mudado a minha forma de agir,
eu já havia reduzido o álcool, já comecei a ficar mais silenciando a minha mente. Começava a silenciar mais a minha mente. Eu já passava muito tempo só, então eu vivia muito tempo em silêncio. E o sentido, assim, da espiritualidade, eu já sentia a espiritualidade me chamando. Eu comecei a mudar os meus gostos, mudar os meus hábitos, comecei a caminhar mais. Lá em Brasília, eu começava a frequentar os parques. Brasília é uma cidade muito linda, muito planejada, muito organizada. E eu tinha conforto de escolher o parque que eu queria. A região que eu ficava, em Águas Claras, tinha parque. Eu ia para o parque da cidade, dentro do plano piloto. E lá eu conseguia me conectar com a natureza. Era a natureza em abundância, muitas árvores. E eu sozinho, no meu silêncio, com meu fone de ouvido, às vezes sem fone, observando a natureza, observando os pássaros quando eu ia durante o dia. À noite parava, ficava olhando as estrelas. E eu percebia que cada vez mais que eu fazia esse ritual, a minha espiritualidade se aproximava. O silêncio fazia com que a minha mente silenciasse e deixasse o meu corpo agir. E aí de lá para cá a minha vida foi mudando. Eu parei de beber, comecei a focar mais no treino, na academia. Às vezes eu deixava de ir para academia para poder fazer caminhada no parque, porque lá ao céu aberto as coisas ficavam mais nítidas. Nesse período eu ainda usava cannabis, e a cannabis nesse período foi muito importante para mim porque ela me ajudava a silenciar a mente. Eu sempre fui uma pessoa com a mente muito acelerada, e a cannabis me fazia com que eu ficasse mais quieto. A cannabis me trazia mais introspecção. Nesses períodos eu usava, ia caminhar, voltava para o hotel, ficava no meu canto, no meu mundo. E nesses períodos de introspecção, eu conseguia ser eu mesmo. Eu conseguia me ouvir, conseguia sentir as minhas emoções, conseguia ouvir os meus pensamentos. Brasília foi um período muito bom. Foi um período que abriu o meu despertar. Brasília expandiu a minha consciência, porque lá, como eu vivia mais só, os meus momentos de solitude, eu buscava a natureza. Foi através da natureza que eu consegui me conectar comigo mesmo, me reconectar comigo mesmo, me reconectar com a minha espiritualidade, me reconectar com a meditação, me reconectar com o divino que habita em mim. E durante todo esse período que eu ainda vivi em Brasília, quando descobrimos logo no início do tratamento de Bruna, eu percebia que a espiritualidade já vinha me preparando, já vinha preparando o meu corpo para tudo o que a gente ia enfrentar, o que eu ia enfrentar dali em diante. E chegou um momento, eu viajei em outubro de 2023, foi quando começou o meu despertar. Já havia começado, mas foi quando que eu comecei a observar mais as minhas mudanças. E aí em 2024 eu passei o ano ainda viajando, ficava sempre em ponte aérea. E quando chegou em agosto, mês 8, eu já vim sentindo uma necessidade diferente. Em julho eu fiquei de férias e resolvi passar as minhas férias no interior, aqui na casa da minha mãe, para estar mais perto da minha família, para estar mais perto de Bruna. E aí, já nesse processo, eu continuei de férias, voltei a trabalhar em agosto, mas já voltei sem aquela vontade, sem aquele ânimo de querer trabalhar, de ficar longe da minha família. No mês de agosto, eu fui para Boa Vista, em Roraima, e lá eu passei 30 dias em território indígena, um território que é um território ancestral. Eu não sei explicar em palavras,
porque a energia daquele lugar me transformou ainda mais. Lá eu continuei sozinho, tinha contato com as pessoas do trabalho, às vezes me chamavam para sair à noite, mas eu não tinha vontade. Lá era um lugar que Brasília eu vivia em silêncio, mas era aquela cidade mais agitada. Eu sentia a vibração da cidade. Já em Boa Vista, era um lugar mais tranquilo, mais pacato. Por ser capital, mesmo sendo capital, era super tranquilo. Eu pegava o carro à noite, às vezes deixava, ia caminhar na praça. Lá tem muitas praças. Lá tem muito... Aquela cidade acolhe você de um jeito que eu não sei explicar. E lá eu comecei a focar mais na meditação, principalmente no Mindfulness. Eu comecei a ficar mais focado em mim, comecei a ficar mais focado no meu corpo, comecei a ficar mais focado na minha espiritualidade. E Boa Vista, por ser um território indígena, as forças ancestrais, as forças da terra me chamavam de uma maneira inexplicável. Me chamavam para enraizar, para ancorar o meu espírito naquele lugar. E foram 30 dias que eu passei, que eu sentia, cada vez que eu estava, cada vez que eu acordava, eu já sentia que a ansiedade não existia, que o meu ritmo estava sendo totalmente diferente. Ia trabalhar, programava os meus horários, determinava os meus horários de ir trabalhar, de voltar, e determinava que às 18 horas eu sairia, ia para casa, ia para o hotel, que era para ter tempo de treinar, ter tempo de aproveitar mais a cidade, ter tempo de me aproveitar. E passou-se esses 30 dias, eu voltei para Aracaju. Lá eu vim fazer um procedimento cirúrgico, e dentro desse procedimento cirúrgico eu precisava passar 30 dias afastado do trabalho. E assim que eu voltei de Boa Vista, eu fiz esse procedimento cirúrgico. E nesses 30 dias que eu fiquei em casa, eu tomei a decisão que não queria mais voltar. O meu corpo pedia para eu continuar aqui, para eu continuar com Bruna, para ajudar a minha irmã no tratamento de Bruna, toda semana, viajando, indo para a capital para poder Bruna receber o tratamento, para estar mais perto, porque eu sentia que a minha energia precisava estar aqui, ancorada. Precisava estar aqui para dar um suporte emocional, para dar um suporte físico, um suporte na presença, na consciência, e para dar um suporte espiritual, mesmo que às vezes em silêncio. E eu simplesmente resolvi pedir demissão. Eu pedi demissão de um trabalho que era o sonho da minha vida, que me trazia muitas oportunidades, que me trazia viagens. Eu viajava, fazia ponte aérea a cada 15 dias, eu morava sozinho. Mas de repente, eu resolvi mudar a minha vida. Eu sentia dentro de mim que precisava passar por um momento de desapego, de resetar a minha vida. E eu vendi o carro, desaluguei o apartamento, simplesmente decidi zerar com tudo, resetar e sair do trabalho. E voltei para dentro de casa, voltei para a casa da minha mãe, para as minhas origens. E eu senti que precisava resetar as energias, que eu precisava reprogramar a minha vida. Desde muito cedo eu vivia com a sensação, com a vibração da escassez, da falta, que precisava trabalhar, precisava correr, precisava ir embora. Eu não queria ficar aqui, porque não me dava o salário suficiente. E eu fui. E quando eu tomei essa decisão, internamente eu sentia que estava mudando. Para as pessoas aqui foi um pouco de choque, porque eu queria uma coisa, de repente depois de alguns anos que eu conquistei, eu mudei. Mas eu dentro de mim sabia que a minha intuição estava falando comigo. E eu ouvi. Eu senti a minha intuição. Aquela vozinha que fala aqui dentro, que grita às vezes. Hoje grita para mim, porque depois que eu comecei a silenciar a mente, que eu comecei a ouvir mais, a limpar o meu corpo, as minhas emoções,
Hoje a minha intuição, ela age e às vezes ela já está tão ancorada, tão nivelada com a minha consciência, que eu ajo já consigo entender que é a minha intuição. Às vezes sai coisas da minha boca que eu não estava esperando, porque a nossa alma fala. E mudei, vim para casa, e aí começou um novo processo de despertar na minha vida. Esse processo eu conto em detalhes no meu livro, Desperte através do Corpo. E o link está aqui na descrição. Leia com amor, porque esse livro não é só sobre uma transformação real da minha vida, mas é um livro de despertar. Um livro que desperta consciências, desperta você para viver a verdade da sua alma. Leia o livro, me siga, se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilhe, ative o sininho. Não deixe de se inscrever para receber mais vídeos como este, para acompanhar a minha trajetória nesta encarnação, nesta vida, para acompanhar a minha evolução como ser humano, mas, acima de tudo, como ser espiritual que despertou, está vivendo esta nova era, neste período de transição planetária, vivendo desperto, consciente. Cada dia que passa, eu elevo a minha vibração para poder ancorar as minhas energias na Terra e ajudar a Terra a passar por essa transição, ajudando outras pessoas a despertarem também. E acompanhe os próximos vídeos para saber e acompanhar ainda mais a minha história, o meu processo de despertar, o meu processo de evolução. Gratidão.